Livro de Marcos, capítulo 10. Se você não está com a Bíblia, você pode levantar a sua mão, que nós levaremos uma Bíblia até você. Os nossos amigos levarão Bíblias para que você possa acompanhar as leituras que faremos ao longo desta noite, neste momento. Livro de Marcos, capítulo 10. Com a sua Bíblia aberta, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos para que juntos possamos fazer uma oração. Oremos. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por mais uma noite de encontro contigo. Obrigado porque teu Santo Espírito nos conduziu até este lugar. Neste momento, ó Deus, a tua palavra já se encontra aberta. E o nosso desejo é daqui da mesma maneira que o Senhor tem falado conosco ao longo desta semana, o Senhor também fale conosco nessa noite especial. Nos esvaziamos do eu, para que possamos nos encher do teu Espírito Santo. Pai, a minha oração também é para que o ser humano possa cair por terra, para que o divino prevaleça neste lugar. É de que eu seja um mero instrumento em tuas mãos para anunciar as boas novas da salvação. Fica conosco, ó Deus, neste momento. Dá-nos ouvidos atentos e uma mente aberta para receber a tua palavra. É a minha oração, em nome de Jesus. Livro de Marcos, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 46. Nós lemos assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam, verso 48, para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 49 diz: Jesus parou e disse: Chame-me. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele me está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu faça para você? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos parar um pouco a leitura por aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar para alguns versos específicos. Mas essa história, ela fala sobre Bartimeu. Bartimeu, que era filho de Timeu e havia perdido a visão. Sabe, nós temos os 5 sentidos, que são tato, paladar, olfato, visão e audição. 5 sentidos. Se hoje, talvez a gente perguntasse qual sentido seria o menos danoso para você, se você pudesse perder um desses sentidos? Pergunta difícil, né? Porque ninguém quer perder os sentidos. Obviamente, ninguém quer perder os sentidos. E eu também aqui não estou dizendo que hoje nós temos que escolher um sentido para nos desfazer dele. Todos nós precisamos dos 5 sentidos. Eles são essenciais para a nossa vida. Agora, há um consenso, uma grande maioria, de que a visão é um dos sentidos, ou é o sentido mais importante desses 5 sentidos. Há um consenso. A grande maioria acredita que a visão é um dos sentidos mais importantes. E nós temos aqui algumas distinções entre a cegueira de nascença e a cegueira adquirida. Existem 2 tipos de cegueira, são esses 2 aqui: a cegueira adquirida e a cegueira de nascença. As principais distinções são, por exemplo, na percepção. Aqueles que são cegos de nascença, eles formam os seus conceitos por tato, audição e olfato. Eles entendem os espaços através desses outros sentidos.
Em contrapartida, aqueles que perderam a visão, têm a cegueira adquirida, eles têm memórias visuais que afetam a sua interação com o ambiente. No que diz respeito aos sonhos, os cegos de nascença, eles sonham, mas sem imagens, usando outros sentidos. Enquanto aqueles que ficaram cegos, a depender de quando perderam a visão, ainda conseguem sonhar visualmente, ainda conseguem estabelecer algumas imagens, de acordo com aquelas imagens que tiveram e que guardaram em suas memórias. Na adaptação, aqueles que são cegos de nascença aprendem habilidades como braille desde jovens, enquanto aqueles que adquiriram a cegueira vão se adaptando e criando hábitos pré-estabelecidos, desafiando, na verdade, os hábitos pré-estabelecidos. É um processo de adaptação mais dolorosa. É tanto que, no que diz respeito às emoções, aqueles que são cegos de nascença aceitam a sua condição como parte de si. Nasceram assim. E muitos acreditam que é uma condição, já faz parte de si. E aceitam mais facilmente. Aqueles que perdem a visão, no que diz respeito à emoção, eles passam por uma fase de luto pela perda de um membro. Eles acreditam que perderam um membro, e essa experiência, muitas das vezes, é uma experiência traumática para a maioria das pessoas que passam por isso. Na socialização, aqueles que são cegos de nascença interagem com os outros cegos desde jovens, e os de cegueira adquirida reajustam a sua identidade social após a perda. Geralmente, as pessoas que têm a cegueira adquirida, elas têm uma enorme dificuldade para se adaptar à nova realidade. Imagina, você enxerga e no outro dia você não enxerga mais. Então, acontecem várias adaptações em todos esses meios que foram mencionados aqui. Na socialização, na emoção, em todos os outros meios que nós falamos aqui, existe uma adaptação. É uma situação muito difícil. Vocês já ficaram sem enxergar por algum tempo? Alguém aqui já ficou sem enxergar por algum tempo? Alguém já fez exame de vista e colocou um colírio, que é para dilatar a pupila? Também não enxerga direito, né, senhora? É terrível. Quando a gente dilata a pupila e tem contato com a luz, aí o problema está sério. Eu passei por uma experiência parecida com a minha tia. Uma vez nós fomos fazer um exame de vista, e tanto eu, ela e minha prima, e nós três dilatamos a pupila, era 11 horas da manhã, e saímos do hospital. Nós três, quase meio-dia, 3 cegos tateando na luz, né? Na luz, 3 cegos. Ai, tateando. Gente, é terrível. Eu passei por uma experiência assim, e a gente sabia que era provisório, que daqui a pouco tudo isso ia voltar à normalidade. Agora você imagina você adquirir uma cegueira e saber que você não poderá mais enxergar. É uma situação um pouco difícil. Por isso que Jesus, quando ele curou o cego Bartimeu, ele não estava apenas resolvendo uma situação daquele homem especificamente. Sabe por quê? Porque as histórias que estão presentes na palavra de Deus, elas têm lições além do que aquilo que nós conseguimos ler. Para ser mais prático, quando Deus permite que Marcos escreva e descreva aquela cura do cego Bartimeu, Deus estava querendo que aqueles que tivessem contato com essa história pudessem aprender lições também. O cego de Jericó, nós poderíamos dizer que, fazendo uma aplicação, que este cego representa um grupo específico de pessoas. É um grupo que perdeu a sua visão espiritual. Todos aqueles que perderam a sua visão espiritual por algum tempo são representados por este cego. Por exemplo, já que nós falamos desses pontos na percepção, aqueles que perderam a visão espiritual possuem memórias espirituais de sua conexão anterior com Deus, bem como com a igreja. No que diz respeito aos sonhos, ainda que estejam afastados,
essas pessoas ainda têm vislumbres ou ecos de sua antiga fé em seus sonhos, desejos e esperanças. Na adaptação para essas pessoas, reaprender a viver sem a presença constante, reconhecida de Deus, pode ser desafiador. E é por isso que muitas pessoas, quando perdem a vida espiritual, tentam se adaptar em bares, em festas, tentando preencher com drogas, com tantas outras coisas que não preenchem o vazio de Deus, mas tentam se adaptar e acabam se ferindo ainda mais. No que diz respeito às emoções, o processo de afastamento pode ser acompanhado de sentimentos intensos, como culpa, vergonha, dúvida ou até mesmo raiva. E no que diz respeito à socialização, essas pessoas que perderam a visão espiritual, elas podem se sentir deslocadas ou em conflito quando estão em ambientes espirituais, lembrando-se de como costumavam participar ativamente. Eu já tive contato com pessoas assim, e tudo isso que foi mencionado aqui se encaixa perfeitamente com aqueles que acabaram perdendo a visão espiritual. Então, minha pergunta: qual a causa da cegueira espiritual? Veja, nós agora estamos aplicando essa história do cego Bartimeu com a vida do cristão. Quais são as causas da cegueira espiritual? O que faz um cristão que hoje é cristão e enxerga espiritualmente falando as coisas de Deus perder a visão espiritual? O primeiro ponto, queridos, é o desinteresse pela palavra de Deus. Você quer perder a visão espiritual? Inicie se desinteressando da palavra de Deus. Quando nós não gostamos mais de ler a palavra de Deus, isso pode ser frustrante. E às vezes, a gente tem pessoas dentro da igreja, eu falei isso essa semana, durante essa semana, que ninguém acorda e diz: hoje eu não tenho mais interesse pela igreja, hoje eu sou cego e decidi de ontem para hoje. Isso não acontece. A cegueira espiritual, ela passa por algumas etapas. E a primeira etapa, ou a primeira causa da cegueira espiritual, é o desinteresse pela palavra de Deus. Quando foi, e eu falei um pouquinho sobre isso ontem também, quando foi a última vez que você leu a palavra de Deus com vontade, com gosto, querendo entender a mensagem de Deus para você, refletindo na mensagem que Ele tem para você? Se você perde o interesse pela palavra de Deus, você pode estar caminhando para a cegueira espiritual. Essa é a primeira causa. A segunda causa, falta de oração. Sabe, a oração, diz Ellen G. White, é a respiração da alma. A oração é a respiração da alma. Assim como a respiração ela é essencial para a nossa vida física, a alma não consegue respirar, ou melhor, não consegue sobreviver se não estiver se alimentando da oração. É impossível. Você já tentou passar 5 minutos sem respirar e continuar sobrevivendo? É impossível. Não existe. É tanto que quando o ser humano morre, o fôlego volta para Deus. Não tem mais respiração. Agora, sabe o que é mais interessante? É que muitos irmãos estão na igreja e não têm o hábito de orar e querem continuar vivos espiritualmente. Como isso é possível? Não é possível. Assim como a respiração é automática, você não fica contando: vou respirar, vou contar até 3, vou expirar, depois eu vou inspirar. Você não fica pensando, porque a respiração é automática. Assim deve também ser a oração. Se nós não oramos, nós estamos fadados à cegueira espiritual. Estamos caminhando para a cegueira espiritual. Este é um ponto que precisa de atenção. Primeiro ponto, recapitulando: interesse pela palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra de Deus. Se eu perco o interesse, estou caminhando para a cegueira espiritual. Se eu deixo de orar,
eu estou caminhando para a cegueira espiritual. E o terceiro ponto, que leva o indivíduo a ser cego espiritualmente falando, é a decepção com a igreja. Queridos, como temos irmãos em Cristo que se decepcionam com a igreja, por alguma outra razão, se decepcionam com o irmão da igreja, se decepcionam com um líder local, ou um líder regional, ou até mundial da igreja, um representante da igreja, se decepcionam por alguma coisa que deixaram de fazer por ele e acabam saindo da igreja. Por quê? Porque perderam o foco. Houve um ajuste para o foco errado, o foco nas pessoas, nos líderes, ou melhor, o que as pessoas fazem de errado. E esse não deve ser o nosso foco. O nosso foco deve ser Cristo e não o que as pessoas fazem de errado, porque a igreja, sinto dizer, é formada por seres humanos, tão fracos e falhos como eu e você. Somos nós que formamos a igreja. Então, em algum determinado momento, nós erraremos. E se eu estiver focado no erro do irmão, eu vou me desinteressar pela igreja, eu vou me decepcionar com a igreja. E a partir daí, se eu somar a decepção com a igreja, com a falta de oração, com o desinteresse pela palavra de Deus, eu me torno um cego espiritual. E aí acontece o que tem acontecido facilmente com muitos dos nossos queridos amigos, acabam saindo da igreja. A multidão, diz Marcos, no versículo 48, a multidão repreendia para que Bartimeu se calasse. Aquilo que a multidão estava fazendo era justamente impedindo que Bartimeu pudesse ter a sua cura. A multidão, e Deus tenha misericórdia da multidão. A multidão que parece que tem uma régua para medir os pecados dos outros, para dizer, você pode entrar, você não, porque você pegou demais, você não consegue. E na igreja, queridos, como nós temos multidões que olham para os pecados das pessoas e dizem, vocês não têm condições de voltar aos caminhos do Senhor, porque vocês levam uma vida longe de Deus. E ao invés de as multidões que estão dentro da igreja ajudarem os irmãos que estão fora para retornarem aos braços de Jesus, a multidão afasta cada vez mais o povo de Jesus. É por isso que eu digo que Deus tenha misericórdia das multidões. As multidões que têm impedido de pessoas terem contato com Cristo e receberem os seus milagres. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Ela queria ser curada. A Bíblia é clara quando diz, e ela não podia por causa da multidão. Vocês lembram de Zaqueu? Ele queria ver Jesus. E não é porque Zaqueu era da minha altura. Não, na verdade eu nem sei se era da minha altura, né? Mas não é porque Zaqueu era baixinho. A Bíblia diz, ele era de pequena estatura, mas ele não conseguia ver por causa da multidão. Porque a multidão sempre quis impedir as pessoas de chegarem até Deus. Porque julgam as pessoas. Dizem, você pode, você não pode. Você, por exemplo, é um publicano, você não tem como chegar até Jesus. Você um dia fez parte desse povo, mas hoje você está fora. Você perdeu o interesse pela palavra de Deus. Você não ora mais. Você está decepcionado com a igreja. Então você não pode voltar. Este não é o seu lugar. Vá procurar outro lugar. É isso que a multidão tem feito nos dias de hoje. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado. Porque ao mesmo tempo que eu estou falando das multidões, talvez a multidão esteja aqui dentro. Talvez a multidão esteja aqui dentro, com as suas regras para medir os pecados daquelas pessoas que precisam voltar a enxergar. Aqueles que um dia enxergaram. Precisamos ter muito cuidado com isso. Na história de Bartimeu, as pessoas que estavam seguindo a Jesus tentaram impedi-lo de aproximar-se do Mestre. E como eu mencionei, infelizmente isso tem acontecido em nosso meio.
Sabe qual é a melhor forma de cuidarmos da igreja? Cuidando das pessoas. Porque são as pessoas que fazem a igreja. Como é que eu cuido da igreja? Cuidando das pessoas. Afinal de contas, aqui é como se fosse um hospital para receber todos os doentes espirituais. Mas é interessante que às vezes o hospital diz assim: estamos lotados e não vamos atender ninguém. Certa vez Jesus estava comendo com pecadores, e os fariseus e mestres da lei olharam para ele, chegaram para ele e disseram: por que você come com os pecadores? Por que você passa tempo com eles? Eles se julgavam os maiorais, os que sabiam de tudo, os que eram representantes de Deus, e queriam agora dizer com quem Jesus deveria estar ou não. Mas Jesus disse: eu vim justamente por esses, porque são esses que precisam de mim. Por isso que Jesus cuidava dos pecadores. E nós, queridos, precisamos cuidar dos pecadores. Foi isso que Jesus fez. Verso 49. Jesus parou e disse: chamem o cego. Aí agora a multidão vai até o cego e diz assim: tem ânimo, rapaz, porque o mestre chama você. Vem. Então Jesus, ele olha para Bartimeu, não exige nada de Bartimeu, não quer nada em troca. Ele simplesmente olha para Bartimeu e acolhe Bartimeu. E como nós precisamos aprender com o exemplo de Jesus. É isso que Jesus faz. Olha para o pecador, a fim de receber o pecador. Sem exigir nada, ele simplesmente para e acolhe. Agora, no momento em que Bartimeu é acolhido por Jesus, nós precisamos aprender com isso também. No versículo 50, Marcos diz que Bartimeu atira a capa para o lado. Ele vai então e encontra-se com Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que Bartimeu, quando encontra-se com Jesus, ele lança a capa, que era tudo que ele tinha, e diz: para essa vida eu não volto mais, porque Jesus me recebe. Então Bartimeu abandona a sua velha vida. Ele entende que precisava renunciar àquilo que ele carregava, porque naquele momento Cristo estaria dando uma nova vida na luz. Por isso que ele lança a sua capa. Ele vai. Jesus faz a pergunta no versículo 51, na primeira parte. Jesus pergunta: o que é que você quer que eu faça a você? Sabe por que Bartimeu ele é um exemplo daquelas pessoas que perderam a visão espiritual? Nós provamos isso quando Bartimeu ele diz assim: mestre, que eu possa ver de novo. Se ele fala ver novamente, é porque um dia ele já viu. Ele diz: mestre, eu quero ver novamente. E eu vi, mas agora eu não vejo mais. E eu abandono, mestre, eu deixo todas as minhas coisas para trás. Eu deixo tudo para trás, para que eu possa enxergar novamente. Eu quero ver de novo. E Jesus recupera a visão daquele cego, porque é isso que Jesus faz. Recupera a visão daqueles que perderam a visão. Talvez eu esteja falando nesta noite para alguém que um dia enxergou perfeitamente, espiritualmente falando, mas hoje não enxerga mais. E talvez por algum convite ou outro, ou uma insistência, veio à programação desta noite, esteve presente ao longo da série, prestando atenção, atento. Se você está aqui hoje é porque Deus deseja restaurar a sua visão espiritual. O momento aqui nessa noite não é de apontarmos para os defeitos dos outros, olharmos os pecados dos outros, mas se nós estamos aqui na igreja esta noite é porque existe uma necessidade de autorreflexão
de autoanálise. Como é que está a sua vida espiritual? Você tem lido a palavra de Deus diariamente? Você tem estudado a palavra de Deus? E há uma diferença. Já falei sobre isso essa semana. Há uma diferença entre ler e estudar. Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem se interessado pela palavra de Deus? Você tem orado ao seu Deus diuturnamente? Eu não falo aquela oração que já está decorada, que é mais uma reza do que uma oração. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma oração ao levantar, ao caminhar, ao se alimentar, ao sair, ao voltar, ao deitar. Você tem orado ao Senhor assim como você tem respirado para continuar vivendo? Como é que está a sua vida aqui na casa de Deus? É um momento de autoanálise, um momento de reflexão, auto-reflexão. Como é que eu estou? Eu digo mais. Hoje nós podemos começar. Porque no momento em que Bartimeu teve um encontro com Jesus, ele voltou a enxergar. Isso quer dizer que se hoje nós tivermos um encontro com Cristo Jesus, a nossa visão espiritual pode ser restaurada. E quantos aqui desejam ter a sua visão restaurada? Deus seja louvado. Hoje a nossa visão pode ser restaurada. Hoje a nossa vontade de estar com Cristo pode ser restaurada. Hoje aquela vontade de orar pode ser renovada. Porque Cristo encontra-se em nosso meio. E esse mesmo Cristo que se encontra em nosso meio é aquele que curou Bartimeu e devolveu-lhe a sua visão. Então, por que hoje não voltarmos aos braços de Jesus? Por que hoje não clamarmos pelo seu poder, para que possamos enxergar novamente? Se você, querido, está perdendo a sua visão, se você não perdeu ainda, se você está perdendo a sua visão, o mesmo Cristo deseja operar um milagre em você. Ah, pastor, minha visão está 80%. Ainda está boa, né? Não está? Se está perdendo a visão, é porque não está bom. Então é preciso encontrar-se com Jesus. É preciso pedir. Veja que Jesus ele pergunta para Bartimeu: o que é que você quer que eu faça para você? Às vezes a gente lê a Bíblia e Jesus faz algumas perguntas que parecem meio óbvias. Mas Jesus faz esse tipo de pergunta porque Ele quer saber de fato o que é importante para nós. O que é importante para aquele cego era ter a sua visão restaurada. E Jesus faz uma pergunta para você: o que é que você quer que eu faça com você hoje? Será que você poderia dizer o mesmo que Bartimeu? Senhor, que eu veja. Senhor, que eu torne a ver. Eu quero ver transparente como eu via antes. Eu quero estar em tua casa e viver bem em comunidade cristã como eu vivia antes. Eu quero orar ao Senhor como eu orava antes. Esse é o seu desejo? Nós vamos ouvir uma música agora. Enquanto nós estivermos ouvindo essa canção, eu queria que você refletisse em tudo que foi mencionado aqui. Entregasse-se completamente a Ele e dissesse: Senhor, hoje eu quero voltar. Eu quero voltar a enxergar como eu enxergava antes. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero estar em tua presença. Eu quero meditar em tua palavra. Eu quero orar novamente ao Senhor como eu orava antes. Volte hoje para o Senhor, porque Ele espera você. Ele aguarda você. Faça dessa música a sua oração.
voltar ao primeiro amor, quantos querem voltar, quantos querem começar de novo, este é o momento. Hoje você pode começar de novo. Hoje você pode encontrar-se com Jesus. Ele aceita você como você é. Dá uma oportunidade nova para você. Assim como ele fez com Bartimeu, ele pode fazer com a sua vida espiritual. E da mesma forma que Bartimeu fez, deixando tudo para trás, você também pode deixar o seu passado para trás e começar a viver no futuro, experimentando o céu, a eternidade. Pode começar hoje. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o médico dos médicos e espiritualmente falando, o Senhor é o nosso médico, que deseja restaurar a nossa visão, que deseja restaurar a nossa vida, que deseja fazer uma cura por completo. Pai, se em algum determinado momento da nossa vida nós perdemos o interesse pela palavra, se perdemos a vontade de orar, se perdemos a vontade de congregar, por favor, Deus, que teu Santo Espírito nos ajude, que Ele possa falar às nossas mentes e não se canse de falar conosco, para que nós possamos voltar ao primeiro amor, voltar a ler a tua palavra, voltar a orar, voltar a congregar, para que assim possamos começar a eternidade aqui nesta terra, porque o céu é aqui, se o Senhor comigo está. Senhor, nos ajude durante essa semana nova que se iniciou, que seja uma semana de bênçãos para todos nós. E mais uma vez eu peço que o teu Santo Espírito não se aparte de nós, para que diariamente, diuturnamente, possamos estar conectados com o Senhor. Perdoe-nos os pecados e nos ajuda nesta caminhada com o Senhor. É o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus. Amém.